Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, passando aqui para deixar alguns recadinhos e para responder uma pergunta, na verdade uma conversa que a gente estava tendo esse final de semana agora. Pediram para ver se eu podia explicar alguma coisa disso aberto, que não deu tempo de eu poder explicar para a maioria ali que foi questionar. Então eu vou tentar deixar resumido aqui, bem rapidinho, que eu tenho que sair daqui a pouco. Então é só um bate-papo rápido. E o pessoal reclamou, né, que meu áudio estava sendo meio ruim, não sei o quê, então pus uma lapela aqui para ver se funciona melhor. Vamos ver. Se o áudio ficar melhor, depois vocês me avisem se funcionou ou não. Gabi, você está escutando a minha voz bem? Sim ou não? Talvez ou quem sabe. Não falou nada, então não sei se está ouvindo. Bom, gente, primeiro de tudo, como eu sempre digo, eu não fico editando meus vídeos, então eu não sou um influencer nas redes sociais, só tento transmitir um pouquinho do que eu sei dentro daquilo que eu posso responder que é aberto a público. Então eu não sou mestre de ninguém, guru de nada, independente de palavra, né? Mestre significa professor, sifu em chinês. Guru é quem mostra um caminho. Então você pode ser guru na cozinha, guru não onde você quiser. No sentido espiritual é alguém que encaminha para alguma coisa. Obrigado, Gabi. É que eu estava testando aqui para ver se o som ia ficar melhor assim ou não, tá? Então eu pedi, te agradeço aí você e você também. Então, estou aqui simplesmente para transmitir algumas coisas. Esse final de semana eu estava com o pessoal lá em São Paulo, com o Rodrigo Roma, a equipe dele lá, os alunos, enfim, uma galera lá, gente boa. E a gente estava trocando algumas ideias e algumas pessoas vieram me procurar nos intervalos, em alguns momentos específicos ali, perguntando, que é um pessoal que às vezes pratica budismo, que tem conhecimento em algumas áreas, que já tem estudo um pouco mais profundo. E às vezes a gente encontra uns gatos pingados, né, no meio de um monte de gente, tem um outro que gosta e tem afinidade dos mesmos assuntos. Então, algumas pessoas vieram questionar, porque tem alguns calendários, eu de novo, né, eu não sou dono da verdade. Então, eu vou falar meu ponto de vista e resumir isso aqui numa live rápida, só para explicar. A questão do calendário, para a lua de Uesak e o que está para acontecer, não tem uma relação direta, mas indireta tem. Então, o que o pessoal estava perguntando, que é o que eu vou tentar resumir aqui, que eu expliquei lá para alguns, tá? Tem algumas pessoas que estudam tanto budismo, taoísmo, hinduísmo, yoga de forma geral, hermetismos antigos que têm a ver com o calendário antigo, que entram em calendário lunar, solar, lunisolar, enfim, que seguem as estrelas, basicamente isso, tá? Quando a gente vai pela linhagem chinesa, normalmente a gente chama de Bazi, é um estudo específico, como se fosse, é uma astrologia chinesa, que a gente estuda isso dentro de algumas vertentes do que a gente pratica e ensina. Então isso daí eu faço também, algumas pessoas fazem, independente da profundidade que vá ou não. Se a gente pegar pelo hinduísmo, pela parte mais da galera que gosta de yoga, que eu também gosto e aprendi, tem o estudo da astrologia védica, que é bem legal também, vai usar calendário antigo, enfim. Eu gosto de usar calendário lunisolar, porque a gente obedece o Sol e a Lua, pensando na configuração Lua desse ciclo atual. Então, para a primeira pergunta, a pessoa falou, mas como é que fica aquela questão da época dos primeiros Budas, que estavam encarnados em kalpas anteriores? Kalpas são períodos, né? Cada tradição, por exemplo, no hinduísmo eles usam yuga, período de tempo. No budismo antigo fala-se de kalpas. São eras, são períodos, e cada um fala numa formatação de período diferente, que é a mesma coisa da astrologia, no zodíaco comum, que trabalha com os 12 astros, tem outros que trabalham com 13 astros. Isso são questões de estudo, tem que se aprofundar em algum. Todos vão funcionar de alguma forma. Qual é o melhor? Não sei. Eu sei alguns, mas não sei tudo, né? Então não sei o que é melhor ou pior. Eu sei as minhas análises e sei se funciona com todos os meus alunos e todas as pessoas que eu atendo desde que comecei a fazer isso. Então se está dando certo ou não, o resultado está nas pessoas que recebem esse tipo de análise, ou quando eu faço isso, principalmente com meus alunos. Mas enfim, quando a gente aprende a buscar isso por dentro do corpo, essa questão de calendário ela é importante pensando nos astros e não em datas comemorativas. Então, essa questão da Lua estar aqui na Terra em relação àquela época do tempo, a gente está falando de uma época em que a Terra e as conjunções do planeta ainda abarcavam raças, na época da antiga Lemúria, enfim, um período da época de Atlântida, antes de explodir Maldek, para quem estuda isso, tá? Pensando na parte mais cosmológica, que não tem a ver com astronomia ou com a história convencional, tá? A gente está falando de estudos que você pode interpretar história com H ou história com E. Aí vai a cabeça de cada um e o estudo e a profundidade que cada um consegue ir. Mas quando a gente busca a informação lá atrás, por estudos antigos ou através de outras formas, quando o Maldek explodiu,
a configuração da órbita planetária aqui, Mercúrio foi mais perto do Sol, enfim, desconfigurou tudo. Tanto é que o próprio ciclo circadiano do nosso corpo, pensando em regência dos planetas daqui pela distância Terra, Marte, aquela coisa toda, o nosso ciclo circadiano obedece mais à órbita de Marte do que da Terra. Justamente por causa daquela época em que houve essa alteração. Então, quando a Lua foi trazida para cá, ela veio de Pleiades até Júpiter, Júpiter formatou a coisa toda e depois inseriu o campo lunar para cá para dar sustentação na órbita desse ciclo planetário. Porque a maior parte dos planetas, biologicamente, foram destruídos. Tanto Vênus, na questão quando era habitado, como Marte, enfim, guerra para todo lado. Toda guerra gera merda, né? Isso daí é simples. Desculpa a palavra, mas, bem, só gera merda. O resultado é esse, né? Destrói tudo e não sobra coisas boas. Tem uma transformação disso e nem sempre é para o bem. Então, quantas pessoas sofrem no processo ou não, é outros 500. Então, a gente está falando de uma época em que a própria forma, como a gente entende hoje, de budismo, no sentido religioso, ou de taoísmo, no sentido religioso, ou de qualquer outra tradição, não era formatado dessa forma. Não era assim que era feito. Então, quando o pessoal questiona uma época que é anterior, vai ter que ou puxar a informação, que é o que eu falo, não adianta eu explicar. Tem um monte de gente que explica. O próprio Rodrigo, que eu sempre falo, né? Estava lá em São Paulo agora, fazendo curso com ele, trocando ideia. Então, eu sempre falo dos cursos dele, as coisas, porque a gente se aprofunda nisso também em conjunto. Então, todo mundo vai se ajudando ali e cada um vai puxando, canalizando, ou interpretando, ou estudando, principalmente, né? Aquilo que cabe para poder trazer a informação. Então, quando a gente puxa algumas coisas e explica, se vocês pegarem vídeos que eu deixo aqui há anos, ou textos mais antigos, está explicado isso. Então, agora eu estou resumindo só. Naquela época, a configuração social não era religiosa da mesma forma. Tinha, sim, contato de outras raças que traziam informação para cá, sim. E é aí que a gente tem que lembrar disso. Essas datas humanas daqui, se a gente pensar no nosso calendário agora, que já está tudo errado, que o nosso calendário não obedece os ciclos, obedece só o ciclo aqui. Não está errado no sentido de cálculo, tá? Matematicamente tudo bem. Mas pensando em energia dos astros, não. Porque não obedecem certos padrões e o nosso calendário foi alterado na época de Roma, enfim. Cada um foi enfiando o mês para lá, tirando data, um imperador queria o nome dele, punha o mês. É aquela suruba de coisa que o povo faz sempre. Então, quando a gente pega os calendários mais antigos, eles obedecem um pouco mais. Se você vai pegar pela astrologia védica, tem formas de medir. Se vai pegar pelo Basi, tem formas de medir, que vai seguir coisas muito antigas. E o mais próximo da Terra, nesse ciclo atual, sim, tem a Lua. Porque mudou a regência, inclusive, o eixo, né? Quando ele esticou e inverteu, automaticamente o ciclo e até a percepção temporal muda. É por isso que às vezes desconfigura. É a mesma coisa que eu estava explicando que o pessoal questionou, pirâmide de Gizé. A gente tem o polo magnético e o polo verdadeiro. O polo norte e o polo magnético. Na época que as pirâmides de Gizé, que foram as últimas construídas dessa geração agora, né, desconsidera. Saqqara também. Saqqara ainda pega essa época, algumas anteriores, as que tem lá na China, que tem lá na Bósnia, o Triângulo das Bermudas, pega mais ou menos a mesma geração daquela época de tempo. Mas se for pensar na construção, o polo magnético daquela época não é o mesmo polo magnético de hoje. Tanto é que quando você pega uma bússola pela radiestesia ou quando vai estudar o Feng Shui, o cálculo pelo polo magnético a gente usa para calcular algumas coisas. O norte é para outra coisa completamente diferente. Então as configurações em relação às estrelas, por que eu estou explicando isso? Para poder entender o que eu estava explicando lá no começo da live. A configuração das estrelas em relação ao magnetismo na Terra tem influência de astros, básico. Não vou falar de astronomia porque eu não sou astrônomo. Mas pensando em ciclo de energia, é por isso que de tempos em tempos, 12 em 12 mil anos, 6 em 6 mil, 4.800, depende da linha de tempo que cada um obedece. Quando a Terra, vamos imaginar que a gente queira mandar uma nave aqui da Terra para a Lua. A gente quer o menor espaço de tempo possível para gastar o menor percurso possível, e a gente sabe que não é uma linha reta, na natureza não existe linha reta na natureza, então de certa forma o espiral é muito mais rápido que o reto, e ainda mais em conjunções energéticas de astro. Então você espera a menor distância possível em que o ciclo magnético consiga empurrar mais rápido. Porque tem correntes magnéticas, achatamento, curvatória de tempo e espaço. Então você usa o achatamento para curvar o tempo e espaço para ir mais rápido de um ponto para o outro. Que é assim que essas raças vêm para cá de tempo em tempo, fisicamente. Que é diferente quando a gente fala do aspecto energético. Então é isso que eu estava explicando ao pessoal que estava questionando.
Quando a gente pensa em linha de tempo de uma estrela ou de um planeta de ponto a ponto, não dá para criar um referencial humano com esse calendário. Você tem que pensar de onde está vindo esse ser e qual é o espaço. Por exemplo, se você pensar de Capella, Rigel, ou se você pensar de Sirius Alpha, ou se você pensar de M45, ou de qualquer lugar, vai. Qual é a linha de tempo e espaço que é mais compatível para que alguma coisa que precise, e aí que está, de estrutura física, material, que atravesse de ponto a outro para chegar. Se é uma estrutura física, então ela vai precisar de uma estrutura material. Naves, portais, condicionamento físico, a mesma estrutura que a gente usa aqui. Se você está num outro patamar vibratório, vamos mais dizer assim, raio laser existe? Existe. Raio gama existe? Existe. Raio teta existe? Existe. Tudo isso existe. Você enxerga olho nu? Não. É uma refração de onda diferente. Então vamos imaginar que tem planetas, estrelas, que os nossos equipamentos aqui detectam em determinado padrão de onda, mas em outro ainda não, porque ainda não tem equipamento suficiente. Mas isso ainda afeta a curvatura do tempo e espaço. Então quando vem esse ponto de energia para cá, pensando no achatamento do tempo para cá, vai mudar a percepção na linha de tempo física. Então quando o eixo roda, aquela coisa toda, enfim, a gente estava conversando, eu estava explicando, tem que pensar que naquela linha de tempo, os seres que vinham para cá, se eram físicos e materiais, traziam um conhecimento físico, material. Se eram seres que vinham de uma dimensão diferente, então eles conseguiam interagir com o plano astral da Terra. Isso tem que ficar claro. Quando vai estudar isso, diferenciar. Para quem está encarnado no plano astral, em qualquer um dos 7 planos ou das subdivisões, dos 144 planos, 1028, aí cada um pensa de um jeito. Cada desdobramento de 7 a 7 vai exponencialmente. Então, num dos 7 campos, para cima ou para baixo, se você está encarnado no seu corpo astral, o seu corpo astral, para você lá e para todo mundo que vive naquele plano dimensional, é material. E aqui o nosso campo humano, físico, matéria bariônica, ele é um campo denso. E para quem está num 7º ou 8º astral, numa 9ª acima, numa 8ª acima, para ele o plano astral de uma 5ª ou 4ª ou 3ª dimensão, em equivalência de tempo e espaço, é denso. Então ele vai interagir quando vem de um outro ponto de tempo e espaço no universo, de acordo com o plano dimensional que tem que ser acoplada àquela energia. Então alguns seres do passado, quando trouxeram esse conhecimento para cá, eles trouxeram ou com um corpo físico material usando estrutura física, e isso depende de tempo e espaço, a não ser que já saiba usar buraco de minhoca, atravessar portal, vai depender de uma nave. Assim como a Terra, nessa geração atual, até onde se sabe, depende de uma navezinha lá das siglazinhas lá, para poder sair daqui e ir para qualquer lugar. Então depende de uma condição física, material. Por isso que eles querem cada hora mais ter TIA com robôs, porque você manda para o espaço, não precisa fazer cocô, xixi, comer. Muito mais fácil transmigrar uma memória para dentro de um computador, enfiar numa nave e vai para o espaço. Não precisa fazer nada, fica lá, se reestruturando, vamos ver, só troca o óleo, né? Brincando. Mas é muito mais fácil explorar fisicamente o universo. Agora, naquela mesma época, vamos imaginar que o que a gente tem hoje, tirando os esquizotéricos e tirando os retardados da cabeça, médio por fato e direito, que realmente capta informação e consegue puxar alguma coisa, e esses não são esquizotéricos, não precisa de ficar fazendo alarde, né? Quando recebem informação e vai passar alguma coisa, imagina naquela época que esses seres que também, dentro do tempo e espaço, em uma outra gradiente dimensional, numa outra 8ª dimensional, vinham para cá, para o plano astral da Terra, e do plano astral da Terra transmigravam a informação desses outros planos dimensionais. Vamos imaginar de Sirius, pensando na tribo de Dogon lá da África. Os Dogons lembram e falam que os deuses vinham de Sirius Alpha, que transmitiram conhecimento de muita coisa para cá. A gente está falando de cadeias de milhares de anos atrás. Então hoje foi uma degeneração. As culturas que sobraram indígenas, pensando nesse conhecimento ancestral, hoje é uma degeneração de uma estrutura muito sutil de quando eles trouxeram esse conhecimento. A partir de onde? Do acoplamento desses outros planetas ou estrelas de um plano dimensional sutil, que você tem maior irradiação ao gradiente de energia, você acopla na estrutura astral sutil da Terra e dali você transmigra a informação para que chegue já na geração ao plano que já saiu do astral e começa a encarnar no plano material físico, na estrutura bariônica física,
Quando o corpo astral densifica a energia e é cristalizado na matéria, fusão dos 5 elementos, no caso aqui da Terra, ou depende do planeta que você está, essa informação é transmigrada. Então, ao mesmo tempo que vinha muitos filha da mãe para fazer merda com todos os elementos, os devas, que dá a estrutura, a cristalização dessa energia, outros vinham para trazer e explicar para as pessoas que essa energia tinha que ser trabalhada corretamente. Então, essas datas comemorativas aqui da Terra, para o pessoal que estava perguntando, ou para esse negócio de portais, que o pessoal fica fazendo numeração de portal, isso é ridículo. Não tem um mínimo de fundamento para quem estuda qualquer coisa ancestral, de qualquer linhagem oriental antiga. Porque é o portal 1212, que é o portal... Bosta! Não existe configuração astrológica, astronômica, de qualquer coisa que represente. Porque a entidade falou, não, é quiumba, é espírito faminto, está inventando história. Porque não tem nem fundamento alquímico, nem magístico, nem energético, nem nada. Então prova. Abre lá um portal na minha frente, bosta a entidade. Ou para qualquer outro clarividente. Do contrário, é balela. Então, para quem estava lá, é porque eu tenho que ir lá, porque eu não sei quem falou. Falou o quê? Vai todo mundo sentar e fazer kumbaya lá para chamar a entidade? A entidade está nem aí. A linha de tempo e espaço não tem a ver com o que a gente acredita do nosso calendário aqui. Tem a ver com conjunções e que se não estudar no mínimo, de qualquer fundamento astrológico ou astronômico, se perde. E a astronomia ainda é muito complexa para a maior parte das pessoas. A maior parte ainda vai por uma vertente que não quer nem saber de pensar num mapa ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com crendice que se perde. E aí entra a outra parte da pergunta, depois que eu expliquei essa questão, para quem gosta desse tipo de estudo, claro, né? Para muita gente não gosta, acha que isso daí é esquizoterice, que é besteira. É o que eu estou falando, pode entender isso com história com H ou história com E. Imagina que é um conto de fadas, né? Então, essa linha de percepção temporal, se a gente for pensar hoje em relação àquela linha de tempo, aquela época que era 24 horas, a nossa percepção temporal energética hoje são de 16 horas do dia. O tempo hoje, na nossa percepção magnética, no nosso campo magnético, são de 16 horas por dia. Não são mais a percepção de 24, por mais que o seu relógio rode na percepção externa do campo magnético, que já é a matéria medida, é matemática. Só que a matemática não é a mesma fórmula, se a gente for pensar nas contrapartes dimensionais ou se pensar até no astral, sei lá, do astral sutil para cima. E campo mental nem se fala, porque não está limitado ao tempo. Para quem sobe do astral sutil e quica, né, salta dali para o corpo mental, para quem já sabe fazer isso, sabe bem que ali o tempo e espaço é muito relativo e não existe da mesma forma como a gente compreende aqui. A forma dimensional não é linear do jeito que a gente pensa aqui. Justamente por causa disso que eu expliquei, do achatamento, daquela curvatura, desse negócio tudo. Então, para quem não entendeu isso, assiste desde o começo da live, pega lá no YouTube, eu deixei um monte de vídeo explicando isso. Então, a questão da lua de Wesak desse mês, para resumir a história toda, que eu acho que já tem que sair, daqui uns 10 minutinhos tem que sair. Então, sobre a lua de Wesak, que alguns calendários comemoram essa lua cheia agora, dessa semana, alguns comemoraram lá em abril, e outros comemoram em outra data. O que é a lua de Wesak? É a lua, teoricamente, do nascimento de Buda. De um dos Budas. Buda, assim como Cristo, são palavras derivadas da linguagem, de onde vem do sânscrito, enfim, não importa de onde, que representam algo, é um título dado. O que significa Cristo? De onde vem a palavra? Ungido, certo? O que significa Buda? O que adquiriu sabedoria, iluminação. Aquele que transcendeu a ignorância. E assim vai. Existiu Siddhartha Gautama, sim. Tanto o vô como o neto, que era o príncipe, que tem a história mais conhecida. Então tem o Siddhartha Gautama vô e tem o Siddhartha Gautama neto. E o pai? Não interessa. Vai estudar. Não vou ficar contando a história de Buda agora. Eu já recomendei livros que explicam isso, enfim, já deixei bastante coisa gravada sobre o assunto. Mas aqui resumindo, Buda, ou qualquer Buda de qualquer época ou linha de tempo, quando vocês vão estudar textos sagrados e quando tem acesso aos pergaminhos antigos de linhas budistas, principalmente tibetana, e do bom B-O-N, N de navio, B-O-N, budismo, bom, antigo, para quem gosta de estudar isso, os pergaminhos antigos dizem que Buda, como ser, não como indivíduo, como um ser, uma estrutura de energia,
já tinha se iluminado, ou seja, adquirido a consciência cósmica plena, durante kalpas e kalpas atrás. Cada kalpa são alguns bilhões de anos. Então, quando a gente pensa em iluminação de Budas ou de Cristos, isso, a gente está falando de cadeias que vão além do que a gente compreende na astronomia atual. Por isso que eu falo que a gente falar essas coisas assim é complicado, porque a gente passa por imbecil. E eu não estou muito preocupado ultimamente se eu estou parecendo por um imbecil ou não. Mas para quem estuda e gosta disso, o que é importante entender? Se Buda, durante kalpas e kalpas, até chegar no corpo de Siddhartha Gautama, ou outros tantos Budas que encarnaram posteriormente, ou tantos que estão encarnados atualmente, independente de poder citar nomes ou não, esses Budas, cada vez que encarnam, ou Cristos, ou qualquer outra consciência iluminada, ela se ilumina no processo material a partir dos portais internos do corpo. Então eles não estão preocupados se a gente vai comemorar em maio, em abril, em setembro. Por que era importante comemorar isso antigamente? E por que talvez para alguns ainda é importante comemorar isso na data certa hoje? Porque se você seguir exatamente as fórmulas antigas, que obviamente eu não vou falar aqui que eu não sou retardado, se você seguir corretamente aquilo que você aprende na parte iniciática fechada, você vai respeitar o que realmente são portais e não a esquizoterice de hoje em dia. O que eram os portais antigos? Eu não vou ensinar o como, porque isso daí é para quem pratica, para quem sabe, não para quem acha que sabe, né? Eu não estou sendo arrogante não, tá? Nem vaidoso. Estou só pontuando isso porque eu vi um monte de gente conversar comigo sofrendo por causa de imbecilidade dos outros, sofrendo por causa de doutrinação negativa, de condicionamento, hipnotismo esquizotérico espiritual, disfarçado de dinheiro por trás, né? Então tem hora que enche o saco um pouco. Aí eu vejo essa pessoa sofrer, vem conversar comigo, eu explico do jeito que eu falo aqui, sem editar, sem nada. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Eu ainda tenho que tomar cuidado, né? Porque depois eu ainda tomo porrada. Mas enfim, seguindo corretamente toda a metodologia, todo o calendário correto, obedecendo os astros, seguindo no mínimo, o Sol daqui, Sol de Alcione, Sol de Sírios, porque é da onde? Sol de Alcione, pelo menos as Três Marias, né? Sol de Alcione eu tinha falado, né? Mas pelo menos as Três Marias, porque eram as estrelas mais brilhantes do Cruzeiro do Sul. Por que esses povos adoravam essas estrelinhas? Porque elas eram brilhantezinhas no céu? Porque os sumérios desenhavam em pedra coisas que a ciência está descobrindo ainda? Porque lá no Bazi antigo, da onde se derivou depois a astrologia chinesa, que é o Bazi, mas da onde vem essa constelação toda, esse sistema todo, como é que os caras sabiam naquela época que quando a gente se projeta fora do corpo, direto para uma estrela específica, em determinada data específica, em determinada época do ano específica, com cálculos específicos, se você fizer aquilo, você consegue acessar coisas que em determinadas épocas não. Por que eles usavam cada entrecruzamento energético na Terra inteira, na grade cristalina, e os entrecruzamentos telúricos, e construíam estátuas de pedra gigante, ou outros artefatos tantos, e todo mundo sabe, isso é científico, é só procurar estudar, que essas pedras geravam magnetismo, e esse magnetismo, assim como uma agulha influencia o meridiano do nosso corpo, né? Se a gente põe uma agulha, pega no IG4 e enfia a agulha, ele vai influenciar no intestino grosso. Não é o quarto ponto do intestino grosso, se a gente for pensar por aqui, tá? Na medicina chinesa é o Rio de Qi. Rio de Qi, aí você tem um textinho sobre o ponto dele, por que ele é aquele nome. Mas pensando aqui mais aportuguesado, se a gente pegar o quarto ponto do intestino no corpo, eu ponho uma agulha, não vai influenciar em todo o meridiano do intestino? Intestino não tem a ver com o seu cagador, né? Com só fazer cocô. Toda a energia que envolve o intestino, que está conectada ao pulmão, aquela coisa toda. Não vai influenciar em toda essa cadeia dentro do seu corpo? Imagina isso como se fosse a Terra um corpo. Você vai lá e enfia uma pedra do tamanho de um obelisco ou outras coisinhas mais, e enfia bem num ponto de energia no entrecruzamento. Você está fazendo acupuntura na Terra. Se você aprende a usar o magnetismo, assim como a gente aprende a emitir Qi, você não conduz a eletricidade para fora do seu corpo, o que você faz na Terra? Então, esse assentamento energético, as tribos antigas, quem estuda isso de verdade, que gosta do hermetismo antigo, que estuda essas traduções e põe a mão na massa,
sabe que em determinadas épocas, mas aí que tá, que é o que se perde. Você tem que aprender a olhar de dentro para fora, além de ter todo um estudo externo. Todo um estudo externo. Se você consegue alinhar corretamente o estudo externo e você consegue abrir a partir do seu corpo, seus portais internos, vocês vão fazer a mesma coisa usando da parte de alquimia interna, enfim, de métodos certos, não surtados. Você aprende a alinhar o teu portal interno com um portal externo de um plano dimensional ou de uma constelação ou de um universo. Então você encurta o tempo e espaço de você transmigrar a sua consciência ou energia, ou padrão neural, enfim. Transmigrar isso para algum ponto específico em que você saia daquela mesma linha de tempo ou cadeia de tempo e espaço se você não precisar mais daquela energia. Agora, qual que é o problema para isso? Padrão de energia compatível. Porque se a gente está num padrão aqui da Terra, que nem eu expliquei com uma aluna agora há pouco, né? Que ela falou que ela viu uma coisa fora do corpo, eu falei, tá, vamos lá. Essa massa escura que você viu é o quê? Como ela está começando a perceber agora a conexão dela, dos portais internos com o externo, isso tem método, tá? Não é esquizoterice, não. Então quem não acredita também vai estudar, vai praticar alguma coisa. Ou esquece o que eu estou falando. Então, quando tem essa massa que a pessoa percebe em volta da Terra, uma coisa mais escurecida, é que toda a cadeia coletiva de pensamento, tanto dos seres físicos encarnados, vai lá, 8, 9 milhões encarnados, mais uns 24, 25 desencarnados, bilhões. Mais o que está em outros campos dimensionais, mais na crosta, nos setos negativos. Vai lá, 50, 60 bilhões de seres. Gera uma crosta. E quanto mais negativo isso está, mais denso fica. Fica parecendo um catarrão melecado, preto e marrom em volta. E aí como é que fura essa nhaca toda? Cada vez fica mais densa, né? É como se tivesse tudo cristalizado. Então, quando essa energia vem de outros planos e você consegue romper, é a mesma coisa que na época do Egito, na época das pirâmides, que o povo acha que tem um sarcófago do rei. Nunca foi sarcófago aquela porra. Aquilo lá é uma tábua de aquamarinha, pedra gigante, em que ali, naquele ponto, na parte de baixo da pirâmide, era cheio de mercúrio vermelho, líquido, e outras coisas que eu não vou entrar aqui no mérito. Cheio, em todas as câmeras. Aquilo nos pontos corretos que eu expliquei, que gera eletricidade na Terra, imagina aquilo girando, eletricidade. Pulando a parte que eu não posso explicar, na câmera do rei, quando o povo deitava na tábua de esmeralda, então era mais ou menos isso, a pessoa deitava aqui, deitava na tábua de esmeralda, na tábua de aquamarinha, com outras coisas mais, que não convém, quando dava o tempo, né? Quando dava o tempo de alinhamento, polo magnético, e não o polo verdadeiro, que é onde está alinhado hoje, polo magnético daquela época, alinhado com a pirâmide, corrente de energia da Terra, alinhado com a constelação de Órion, conseguia projetar a consciência muito mais fácil fora do corpo e transmigrar a informação, porque a percepção de linha tempo-espaço, quando você sai do corpo, não obedece o parâmetro ordinário daqui. Simples assim. Então, resumido, que eu tenho que sair agora, acho que já bipou aqui, né? Bipou, tem que sair mesmo. Então, resumidamente, que é o que eu queria explicar, não adianta pensar somente no calendário. Tem a parte humana, isso eu concordo. Você gostar de uma entidade, você se prostrar para Buda, eu adoro Buda. Todas as entidades que são sutis, que causam compaixão, amor ao próximo, que ensinam alguma coisa decente para as pessoas, obviamente eu dedico energia e ofereço meus incensos, como uma forma de prestar homenagem para quem fez algo decente na Terra. Ou em qualquer outro lugar, né? Nas kalpas e kalpas ancestrais. Então, para esses seres, sim, a gente dedica energia. Agora, não para uma imagem. Para a energia desses seres. E não para uma estatuazinha. A estatuazinha é para a gente remeter a lembrança. É mais ou menos assim, ó, aquilo é um espelho para você seguir uma conduta, uma disciplina, um ensinamento. E não uma adoração à imagem. Porque na adoração à imagem, o ensinamento acaba. Vira muleta. Então a gente não pode usar a estátua de Jesus ou de Buda para apoiar o bracinho aqui e falar, foda-se. Nem de nenhum orixá, porque o orixá nem é um ser. Se manifesta em entidades. Mas não é um ser, é uma energia. Um Buda é uma energia, um Cristo é uma energia, é um ungido. Ungido no quê? No espírito. O espírito é uma energia. Então esses tempos todos, que essas energias são alinhadas, para resumir, quem comemora agora o Wesak, comemore. Como uma tradição humana em que está prestando homenagem, que você vai praticar alguma coisa para Buda. O Buda que mora dentro de você, e não o Buda que está em algum lugar. Porque o Buda que está em algum lugar não precisa, porque nós somos parte do corpo mental para cima de um ser desse.
A gente é um fractal, uma centelha que eles falavam, né? Uma centelha, uma fagulha dessas divindades. Então a gente é isso também. Ao mesmo tempo continua sendo aquilo lá, com um filtro, né? Filtro de memória. Simplesmente para a gente poder também experienciar essas coisas que são naturais. Então, resumidamente, é isso que eu falei. Comemorem essas datas. Essa semana tem. E de forma geral, sim, a partir de amanhã vai intensificar. O que eu falei para o pessoal esse final de semana, para alguns, reafirmo aqui. De sábado para cá, pensem em conjunções e vão estudar a parte dessa coisa antiga que eu acabei de mencionar. Vai estudar o que está lá atrás. Nessa época agora, nessas conjunções atuais e nessa lua cheia agora, sim, vai intensificar algumas coisas, boas ou ruins. Teu estado de consciência que determina. O que é bom para um é ruim para o outro. Quem está fazendo merda, para ele pode ser ruim, mas para quem está fazendo direitinho pode ser muito bom. Então aproveitem essas datas, mesmo de uma forma bem humana, de comemorar algo decente, de forma útil, sendo útil para as pessoas, porque Buda, Cristo, qualquer um ensinou o quê? Ser útil. O senso de utilidade positiva faz com que a nossa energia rode mais rápido. É o que eu expliquei, para qualquer plano dimensional, o planeta que você queira ir, na linha de tempo ou espaço ou em qualquer dimensão, não dá para ligar 110 no 1000 volt, queima o fusível. E a energia mais rápida, mais sutil, é a que domina, mais densa. Tô indo aí. Eu vi que você entrou aqui agora, não me pôr o negocinho, já tô indo aí. Então, só finalizando aqui, que eu tenho que sair, já estão me cobrando aqui já. Na linha de tempo e espaço, quanto mais energia você tem, quanto mais você cultiva de uma forma lúcida, qualquer data que você comemorar, você está conectado à divindade. Agora, para quem segue exato, você quer seguir cravado. Não tem a ver com o exato momento em que Buda nasceu. Por que quando alguns seres encarnam na Terra, e por que é tão perigoso, se passar data e hora de nascimento para alguém que é retardado da cabeça? E se você souber a data, hora, minuto e segundo, vai fazer um estrago, se souber como usar. Então tomem cuidado com besteira, tomem cuidado com o que faz, não se machuca à toa, porque o que tem de filha da puta não tem condição hoje em dia. Então eu falei esse dia lá no grupo fechado lá que Sodoma e Gomorra está perto do raso do que estão fazendo hoje em dia, pensando em maldade, né? Em muitos sentidos, muito mais amplos, porque hoje tem uma tecnologia que não tinha na época. Então o povo usa da própria tecnologia que poderia se ajudar para fuder com os outros. Então quer comemorar de verdade? Aprende uma coisa simples. Teu mantra é o teu nome. É a primeira condição. Teu nome é teu mantra. Tem toda a codificação que você precisa no teu nome de nascimento. Independente do nome mais esquisito que for. É o teu mantra. Assim que alguém fala, TR, por mais que o nome seja esquisito. Opa, estou aqui presente, não agora. Que nem chamar um cachorro, ele acorda. Segundo, o dia que você nasceu, mês e ano. Já é uma outra codificação. Hora cria outra, minuto cria outra, segundo cria outra. Então, se você conseguir determinar para mim, me passar aqui, o dia exato que Buda nasceu, data, hora, mês, minuto, segundo, até no milésimo, aí você vai entender o que é um portal. Pensando em conjunções. Então, sempre que a gente encarna aqui na Terra, cada um de nós, tá? Sem exceção, nasce no exato segundo que é para nascer, milésimo de segundo. Porque cada vez que a consciência tem que atravessar um portal, ela tem uma codificação específica vinculada ao guardião de cada um de vocês, de cada um de nós. E só sai do Dharma se o guardião permite, acreditando ou não acreditando nessa porra. Só passa dali quem atravessa a chama do coração, que é o que todo mundo apontava, né? Centro do cardíaco, unificação do ser terra. Só passa por ali quem passa pela balança de Anubis, para quem consegue equilibrar. Na Terra é difícil, né? Então a gente tem que cultivar bastante, eu tenho que sair agora, senão eu vou tomar mais uma bronca. Mas de forma geral, acabei de resumir o que eu expliquei lá para algumas pessoas, que eu fico pendente. Falei, não, deixa que eu gravo lá no YouTube, porque essa semana mais algumas traduções comemoram a lua de Vesak. Então comemora sim, pelo menos traz uma vibração boa para a Terra. Mas não precisa de comemorar pensando no Buda. Buda mora dentro de todo mundo é de certa forma um Buda, desde que aprenda a sair da ignorância, a sair da ilusão, e não é a ilusão Matrix, é a ilusão que chama-se apego. Na yoga, yamas e niyamas, caminho óctuplo de Buda, e qualquer outro nome que vocês queiram dar, né? Acho que deu para dar uma resumida aqui.
Quem pegou pela metade, escuta o começo para poder entender o porquê eu estava falando assim também. Mas acho que deu para explicar aí, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.